Irmãos, nós estamos chegando no final do capítulo 3 de Gálatas. Tem sido uma carta desafiadora, nos chama muito a atenção. Hoje nós vamos ver Gálatas 3, versículo 26 a 29, já foi lido, mas nós vamos ler mais um pouquinho à frente. O título, ou o tema hoje, desta noite, é: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Uma afirmativa. Nós podemos ver ao longo desse trecho o que Paulo tem a nos falar acerca desse tema importantíssimo. Na semana passada, Na semana passada nós vimos o tema a finalidade da lei. E nós dividimos em 4 pontos importantes, nós vimos que havia uma finalidade do acréscimo da lei, versículo 19 versículo 20. Nós vimos que havia uma finalidade da contrariedade da lei, versículo 21. Vimos a finalidade do confinamento da lei, versículos 22 a 24. E finalmente a finalidade da lei na vida cristã, versículo 25. Na ciência, especificamente na biologia, a genética mostra as características do pai nos filhos: cabelo, olhos, boca, né? Eu acho interessante porque os meus 3 filhos todos puxaram os olhos do pai. Eles disseram: por que os meus olhos não foram claros igual da mãe, né? Ou todos puxaram a boca do pai. Se você olhar a marca registrada no sobreiro, você vai encontrar a boca do pai. Isso é genética. É interessante você notar isso. Mas a experiência que temos de filhos em relação ao nosso pai, às vezes é negativa. Constrói uma perspectiva errada que passamos a ter de Deus como o nosso pai. Então, o pai, por exemplo, que promete, mas não cumpre, o pai que diz que ama e não abraça, ou o pai que é distante, ou o pai que bate e não explica o porquê que bateu. E aí nós criamos uma barreira. Quando nós somos convertidos, nós temos uma pequena dificuldade, ou algumas pessoas, uma boa parte das pessoas tem alguma dificuldade de ver Deus como aquele amoroso. É óbvio que existem exceções de pais amorosos, graças a Deus por isso, mas geralmente acontece muito isso, a dificuldade de você reconhecer você é filho do Pai, que é o nosso Pai, Pai dos céus. Então, nesse sentido, essa barreira nos prejudica. Entretanto, o Criador, que fez o DNA com o seu poder, ultrapassa os limites naturais e sociais e nos torna filhos maduros, adquirindo seu caráter através do Espírito. Paulo nos mostra a relação entre nós como filhos e o nosso Deus como Pai Celestial. Ele enfatiza a graça e mostra que há uma sensação maravilhosa de se sentir acolhido. Nessa passagem, qual é o argumento teológico que a gente pode ver aqui? Você só se tornou filho pela fé que você tem em Cristo. O nosso batismo nos regenerou e passamos a enxergar a verdade. Saímos da diversidade do mundo e entramos na diversidade da igreja cristã, que se torna uma unidade. Então, ao entrar na família de Cristo, nos tornamos descendentes e herdeiros das promessas. Assim, Ele nos tornou filhos. Nós temos que meditar nisso. Qual é a estrutura de Gálatas 3, versos 26 a 29? Primeiro,
nós vemos no versículo 26, que nos revela a espantosa intimidade existente entre os cristãos e o Deus Criador, nosso Pai. No versículo 27, delineia a maravilhosa proximidade entre os cristãos e o Deus Filho, nosso Salvador. No versículo 28, nos mostra a unidade entre os cristãos. E, finalmente, no verso 29, somos lembrados que estamos inseridos na história, ligados à promessa. Vamos ler novamente Gálatas 3, 26 a 29. Gálatas 3, 26 a 29. Gálatas 3, 26 a 29 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar novamente. Senhor, diante da Tua presença, todo o tempo, nós, como simples criaturas do Senhor, e pela Tua misericórdia, nos tornamos filhos. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja nos direcionando na Tua palavra esta noite, assim como todos os dias o Senhor tem feito em nossas vidas através do Teu Santo Espírito que o Senhor nos outorgou. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que muda os nossos corações. Que esta noite a Tua palavra venha a mudar os nossos corações mais uma vez, nos edificando, nos tornando mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a Tua vontade, Senhor, à medida que vamos conhecendo-o através da Tua palavra. Usa Teu servo para falar aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos intelectos, mas acima de tudo, ó Deus, que venhamos a entendê-la e aplicá-la em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja proclamado, para que sejamos testemunho do Teu grande amor por nós, para que aqueles que nos veem lá fora, que ainda não entregaram sua vida a Cristo, possam sentir esta vontade que vem de Ti, ó Deus, porque o Senhor nos tocou sem merecermos. E entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, em um mundo repleto de insegurança, a falta de esperança, a pergunta é: quem somos nós? Quem nós somos? E em quem podemos confiar a nossa segurança? Nós vemos um mundo desesperado, não sabe onde vai, para onde pode ter essa esperança. A ideia principal aqui nesse texto está logo no primeiro versículo, versículo 26, a ideia principal desse parágrafo que a gente está lendo. Paulo nos leva a compreender a essência verdadeira do Evangelho. Essa é a essência. Aqui está a razão de sermos cristãos. Qual é o propósito? Qual é a preposição? Somos filhos de Deus. Portanto, estamos seguros nos braços do Pai. Vou repetir: somos filhos de Deus. Portanto, estamos seguros nos braços do Pai. Primeira coisa que nós vamos ver hoje, nesta noite, é, começando de trás para frente, eu vou começar no versículo 29 e vou voltando até o versículo principal, que é o versículo 26.
A partir do versículo 29. A primeira coisa que nós vemos aqui é que os filhos são descendentes e herdeiros em Cristo. Versículo 29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse se aí é já que sois de Cristo. Você pode traduzir assim: já que você é de Cristo, você é herdeiro, você é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Paulo, ele volta aqui ao argumento, à discussão que ele introduzira no começo do capítulo. Ele chega ao clímax, porque tanto os gentios como os judeus são de Cristo. E os dois grupos, portanto, são herdeiros da promessa de Abraão. Paulo está pensando especificamente aqui na justificação. É nela que a herança de Abraão acha seu cumprimento. Então a lição principal é que os herdeiros não vieram a possuir sua herança mediante a lei. Ele não precisou ser circuncidado para ter a herança. Foi pela justificação em Cristo Jesus. Então isso para nós é algo excelente. Você entende que nós somos herdeiros da promessa em Cristo Jesus? Qual é a diferença que faz para a sua vida? Você tem que pensar nisso. A gente tem falado muito sobre isso. Então, segundo lugar, no versículo 28, vamos de trás para frente, como eu disse: filhos na diversidade e unidos em Cristo. É um outro ponto importante para você meditar. Versículo 28, diz: dissarte, significa consequentemente, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que essas palavras falam ao seu coração? Michael Horton, em seu livro Simplesmente Crente, na página 79, ele diz que o pacto da graça não segue as tendências consumistas desta era passageira, que divide as pessoas conforme as gerações, etnias, gêneros, classe ou partidos políticos. Em Cristo, essas paredes foram derrubadas. Cristo agora é nosso local verdadeiro e marcador de nossa identidade máxima. Marca a nossa identidade, o nosso local, quem somos, a nossa identidade, quem você é em Cristo Jesus. Não existe mais diferenças. Qual é a consequência disso? Apesar da diversidade, agora deve haver unidade em Cristo Jesus. Paulo não está anulando os deveres e posições de diferentes culturas, classes ou gêneros. Não somos todos idênticos ou intercambiáveis, mas somos todos um. Dá para a gente entender isso na palavra de Deus? Apesar das nossas diferenças, nós somos um. Há uma unidade na igreja de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Paulo usa 3 barreiras que costuma dividir as pessoas. Primeiro, a barreira cultural. Não há judeu nem grego. Dentro da igreja devemos nos associar uns aos outros e nos amar uns aos outros. Já ouviu isso? Transpassando as barreiras raciais e culturais. Segundo, a barreira da classe social. Não há escravo nem livre. O que ele está dizendo aqui?
Ele está dizendo que na igreja não deve haver mais os grupos dos ricos e o grupo dos pobres. Tanto o empresário quanto ao assalariado não deve ser subestimado ou superestimado. Terceiro, a barreira do gênero. Não há homem nem mulher. Interessante isso. Porque nos tempos de Paulo, você sabe disso, nos tempos de Jesus, as mulheres eram desvalorizadas. No entanto, em Cristo, as mulheres são tão dotadas e capazes quanto os homens. Então, nessa passagem, Paulo contraria toda a sociedade em vários sentidos. Mas fica claro que isso acontece para os que estão em Cristo Jesus. Vamos lembrar de Paulo escrevendo a Filemão, por exemplo. Quando Paulo fala do escravo fugitivo. Filemão ia matá-lo, mas Paulo manda ele de volta como irmão. Olha, agora ele é seu irmão, não é mais seu escravo. Já pensou nisso? A palavra de Deus é maravilhosa demais para a gente ignorá-la. A liberdade do Evangelho precisa transformar a nossa atitude para com tudo na vida. Não é só parte da nossa vida, não é só um segmento, nem só algo, só em alguma coisa na sua vida, mas em toda a sua vida, em tudo que se refere à sua vida. Paulo não quer que o Evangelho derrube as barreiras dentro da comunidade cristã. Somos pecadores, sim, adotados pela graça, nem por isso somos melhores do que os outros para excluí-los. Terceiro, versículo 27. Filhos revestidos pelo batismo em Cristo. Versículo 27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Como a fé de Cristo faz com que sejamos tratados como filhos de Deus? Como é isso? Como a gente entende isso? Como é que eu tendo fé em Cristo, eu sou filho de Deus? Como eu sou tratado? Como devo tratar meu pai? Como eu devo tratar o meu irmão mais velho? Jesus Cristo. Afinal, agora eu sou da família dele. Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo isso? Nessa passagem, Paulo usa essa metáfora. Ele gosta de usar a metáfora da vestimenta, né? Vestes é uma metáfora predileta do apóstolo Paulo. Ele fala que Cristo é como uma roupa. E quando a gente faz a analogia de Cristo com uma roupa, a gente tem algumas coisas interessantes a meditar nisso daí. A gente lendo assim, a gente passa por ela e nem vê o quanto tem o significado aí nessa palavra, nesse versículo. Então nós somos chamados de filhos de Deus devido a 4 fatos incríveis. Primeiro, nossa identidade primordial está em Cristo. Como assim? E o que tem a ver a roupa? As roupas revelam quem somos. Gênero, tá certo? Apesar de que tem alguns homens que vestem saia, mas gênero, a roupa identifica quem somos no gênero. Classe social, etnia. Cristo é nossa roupa, mas não nessas classificações, mas em Cristo. Então, tira todas essas classificações e coloca Cristo, veste Cristo, e você vai ser identificado quem você é. Segundo, a proximidade da nossa relação com Cristo. O que está mais próximo de você agora? O que está mais próximo de você agora? A roupa, o vestimento. Tá? Você consegue se separar dela agora? Você consegue? Não, você não consegue. Vá, se separa dela agora. Tira toda a vestimenta.
Você não vai fazer isso agora. Talvez quando você chegar em casa, descansar, tomar um banho, você faz isso, mas logo depois você veste a sua indumentária. Não tem como, a gente não separa. Sempre, se você sair da rua, você não vai esquecer dela, não é verdade? Você vai ter que usá-la. Então, essa proximidade é a nossa relação em Cristo, certo? Espiritualmente temos que praticar sua presença. Terceiro, a limitação de Cristo. Aliás, imitação de Cristo. Imitação. Nós temos que imitar a Cristo. Como? Por essa proximidade, o imitamos. Ele está tão próximo da gente que nós podemos imitar. Lembra que eu disse na escola dominical que quanto mais estamos perto de alguém, nós mais o imitamos. O filho imita o pai, ou a mãe. Nós imitamos alguns dos nossos amigos às vezes, porque temos intimidade. Então sempre que estamos juntos, nós estamos imitando. E nada mais justo do que imitar o nosso Cristo, porque Ele está perto de nós, Ele está perto de você, como uma vestimenta. Então, nossos pensamentos e atos se desenvolvem o tempo todo perante a sua face, andando na presença dEle. O salmista, Salmo 56, versículo 13, se você quiser abrir, ele fala do corandel, presença de Deus na nossa vida, constantemente, todo o tempo. Você não foge da presença de Deus. Você pode ir para qualquer lugar, Ele estará com você, mesmo que você não o queira, mas Ele estará perto de você. E nós, como filhos de Deus, imagine o quanto Ele está perto de nós. Então, Salmo 56, versículo 13, o salmista diz: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Significa introduzir Cristo em todas as áreas da nossa vida e transformar a nossa vida. A nossa vida é transformada quando nós vestimos Cristo e andamos com Ele, somos íntimos com Ele. Devemos nos vestir como Cristo. Quarto, nossa aceitabilidade diante de Deus. Deus nos tem provido de roupas que cubram a nossa vergonha desde a queda, lembra? A queda fez com que Adão e Eva sentissem vergonha por estarem nus e correram para se cobrirem. E Deus proporcionou a eles para cobrir a sua vergonha. Também Deus nos faz isso constantemente, desde a queda. Desde a queda Ele faz isso. Quando Deus olha para nós, enxerga-nos como seus filhos, porque vê seu Filho em nós. Fostes batizados. Aí nesse versículo ele dá uma ênfase, Paulo dá uma ênfase sobre a questão que você foi revestido porque você foi batizado. Então, é no batismo que fomos revestidos. Submergir em ou entrar numa veste por Cristo. No grego há duas palavras para mergulhar. É interessante, a gente sempre lembra do batismo, que é a palavra batismo no português, traduzido, transliterada. Há duas palavras para mergulhar, para submergir, que é o batizo e o bato. Por que a gente vê isso agora? E eu quero dar ênfase nisso daqui para vocês entenderem melhor. Preste bem atenção. Há um exemplo claro para entendermos o verdadeiro sentido do batismo. Um poeta e médico grego chamado Nicander, que viveu aproximadamente 200 antes de Cristo, bem pouquinho tempo atrás, 200 antes de Cristo, em um texto de uma receita
para fazer picles. Ele, foi encontrada essa receita dele, para fazer picles, onde ele usa as duas palavras. É interessante você olhar o grego antigo, e você entender isso para os nossos dias. É muito interessante. A palavra de Deus, ela é demais. Então, nesse texto da receita, Nicander, ele diz que para preparar picles, o vegetal, deveria ser primeiro mergulhado. Ele usa a palavra bato, mergulhado em água fervente, tá? E então ele usa a segunda palavra, batizado ou baptizo, na solução de vinagre. Picles fica no vinagre. Você já viu? Quem gosta de picles aqui? Pessoal, principalmente os jovens aqui, que gostam muito de comer hambúrguer, tal, e tem picles, né? Picles é muito usado nos Estados Unidos, eles gostam demais de picles. Mas é interessante você notar isso. Olha, mergulha primeiro na água fervente, depois mergulha no vinagre. Só que no vinagre ele fica lá. Você vai prestar atenção de que ele fica lá como se fosse uma conserva. Ele fica dentro do vinagre todo o tempo. E aí você vai entender melhor por que eu estou falando isso. Ambos os verbos, tanto bapto como baptizo, descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Mas o primeiro descreve uma ação temporária. Colocou na água fervente e tirou. Certo? Agora, o segundo, o ato de batizar o vegetal produz uma mudança permanente. Aí é a diferença. Aqui, nessas duas palavras escritas nessa receita, 200 anos antes de Cristo, por este médico, ele nos dá uma explicação de que a palavra batizo é a palavra dada àquele que entregou sua vida a Cristo e foi batizado pelo Espírito de Deus e foi transformado. Não foi algo transitório, não foi algo temporário, como no primeiro verbo. Não foi algo que entrou e saiu como se fosse algo transitório, que não vale muito, mas ele foi mergulhado em uma solução permanente e transformado. Da mesma forma, eu e você fomos transformados pelo batismo em Cristo Jesus. Somos diferentes e somos chamados filhos de Deus. É nesse versículo próximo, que é o versículo 26, que é o principal versículo chave dessa passagem, que nós vamos entender o que significa realmente ser filho de Deus. Será que ser filho de Deus é só simplesmente, eu levantei a mão, ou eu fiz uma oração e agora eu sou filho de Deus e eu posso viver do jeito que eu quero? Será que houve uma diferença na minha vida? Será que eu por ser filho de Deus, mesmo que seja por adoção, há uma diferença? Lembra que Deus, no sobrenatural, Ele transforma as nossas vidas, independente se nós temos o DNA de Deus. Nós não temos o DNA de Deus. No entanto, nós somos imagem e semelhança dEle. E nós voltamos a ter essa imagem e semelhança dEle através do batismo. Espírito Santo de Deus que está em nós. Essa é a grande diferença. E essa diferença nos impacta a sermos quem somos, filhos de Deus. Isso não é para qualquer um, nem é por mérito, absolutamente. Quarto lugar, filhos de Deus mediante Cristo. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Será que está claro isso na palavra de Deus, chegando aos nossos ouvidos e sendo transportado para os nossos corações, para ser aplicado em nossas vidas? Ou simplesmente entra no ouvido e sai pelo outro, sem fazer morada nos nossos corações e sem ser aplicado em nossas vidas? Não adianta.
A palavra de Deus tem que ser viva, e ela é viva e eficaz. Essa nova liberdade em Cristo nada tem a ver com a raça ou religiões anteriores, de jeito nenhum. A gente já viu isso no começo de Gálatas. Desta forma, o nós que Paulo fala no versículo 25, se você olhar no versículo 25 anterior, ele vai falar nós. Ele se inclui. Facilmente isso muda para vocês, versículo 26. Por quê? Paulo está dizendo nós, depois ele diz vocês. Ele está se dirigindo aos Gálatas. Ele está dizendo, olha, vocês são gentios, vocês não são judeus, como eu sou judeu, mas Paulo está dizendo aos Gálatas, vocês são filhos, vocês também são filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão, Paulo poderia dizer, na descendência. No entanto, eu me torno filho de Deus realmente em Cristo Jesus. Vocês também se tornam filhos de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você se tornou uma nova criatura e se tornou um filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, 2 Coríntios 5, 17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está dizendo algo mentiroso aqui, uma mentira de Paulo, que Paulo diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, porque nós temos só essa vida, acabou. Se eu tenho só essa vida, por que eu estou aqui? Mas pela graça de Deus, e pela realidade que estamos inseridos na igreja de Cristo, Cristo ressuscitou, graças a Deus. É uma realidade que está nos nossos corações. Mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Você é outra pessoa. Por isso nós temos que nos despojar do velho homem. Paulo conclui aqui no versículo 26, ele diz, mediante Cristo somos filhos. A palavra mediante é a palavra grega dia, que é um prefixo, por exemplo, da palavra diagnóstico, que é através do conhecimento você sabe qual é o seu problema de saúde, por exemplo. Diagnóstico, ou diagnóstico de qualquer outra coisa. Dia é o prefixo que significa através de. Então, através de Cristo, mediante a Cristo, Paulo usa essa palavra grega dia, que a gente escuta, vê muito no Novo Testamento. No entanto, ele usa uma outra palavra para falar filhos, que é huios. E essa palavra filhos tem um peso enorme para nós. Por quê? Se você olhar Gálatas 4,19, vá lá para frente um pouquinho, Gálatas 4,19. Gálatas 4,19 diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele está falando para os Gálatas, para uma parte dos Gálatas, que não entenderam bem ainda, e ele usa o plural filhos, que é a palavra no grego, que é teknon. Essa palavra, ela significa crianças imaturas. Crianças imaturas. E o interessante é você notar
que, quando ele usa Ruiós, filhos, aí no versículo 26, ele está dizendo que nós somos filhos maduros. Por sermos filhos maduros, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Houve uma mudança profunda na nossa vida. Paulo está dizendo que aqui que se refere a um tipo de relacionamento bem mais profundo, porque nós não somos crianças imaturas, como ele diz aqui no versículo 4, no versículo 19 do 4, de Gálatas 4, meus filhos, minhas crianças imaturas, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Só que Cristo agora já entrou em você, porque vocês são filhos, e nós somos maduros, porque agora nós temos a herança da promessa. E aí, é interessante você notar isso. Deus aqui, ele chama de filhos, tanto homem como mulher. Existe o questionamento, às vezes, de alguns céticos, alguns grupos de pessoas que dizem assim, por que Deus fica usando essa questão do gênero, no sentido de que só é o masculino? Só que Deus permite que a cultura judaica que dava ênfase ao masculino, mas no entanto a gente sabe que Deus não se preocupa com isso. Deus é imparcial nas metáforas que envolvem gêneros. Ele usa filhos para homens e para mulheres. Nós somos filhos, somos herdeiros. E ele usa, por exemplo, noiva de Cristo para homens e mulheres. Você é a noiva de Cristo, homem. Homem, você é a noiva de Cristo. E aí, você vai ficar triste por causa disso? Chateado com Deus por causa disso? Não, é porque ele não se preocupa com gênero. Por que eu estou abrindo só esse parênteses? Só para a gente explicar a questão de filhos também, nesse sentido. No entanto, ou portanto, nós vemos aí uma espantosa intimidade existente entre cristãos e o Deus Criador, nosso Pai. O que nós podemos concluir com tudo isso? Qual é a conclusão? Uma pergunta: como você se sente em relação ao fato de ser filho adotivo de Deus? Como é que você se sente? Há algo diferente na sua vida? Ou não mudou absolutamente nada? Você é filho por adoção. Há diferença? Houve mudança? Você consegue enxergar uma nova perspectiva na sua vida? Você consegue enxergar algo além do que nós vemos? Alguma esperança que você não vê e crê? Ou você vive ainda na desesperança, na falta de esperança, na falta de confiança? Será que você vive assim? Qual a diferença? Isso tem impactado a sua vida por ser filho de Deus? Em que área da sua vida você mais precisa lutar para se lembrar de que será revestido de Cristo? Qual é a área? Cristo está revestindo, você é revestido de Cristo. Mas qual a área que te impede, que você luta ainda, para que você seja totalmente revestido de Cristo? Existe alguma área que você esconde, que você guarda? Você não confessou ainda a Deus? Que diferença praticar a presença de Cristo faria nesse aspecto? Eu tenho consciência de que eu estou sempre na presença de Cristo agora. Sempre na presença de Deus. Sempre. Independente do que eu faço, do que eu penso. Independente de alguma área que eu ainda não entreguei a Deus, que eu não entreguei os cuidados de Deus em minha vida, Ele está em mim. Eu entreguei minha vida a Cristo. Você entregou sua vida a Cristo. Mas que diferença faz praticar a presença de Cristo na sua vida, para impactar aquilo que é necessário você arrancar do seu coração, extirpar da sua vida um pecado? Que barreiras dividem as pessoas na região em que você vive, especificamente na igreja? Como elas vêm sendo derrubadas dentro da sua igreja, as barreiras? E o que você faz
para colaborar nesse sentido. Existe alguma barreira entre nós? Não, pastor, não existe nenhuma barreira entre nós. Nós estamos vivendo em comunhão plena. Eu consigo falar com o meu irmão, cara a cara, e eu consigo ser claro com ele. Eu não escondo nada dele, porque ele é meu irmão, ela é minha irmã. Ela entende o que eu estou passando. Ela me ajuda com a palavra. Ela me dá força, me dá tudo o que eu necessito. Então, nesse sentido, eu estou bem, pastor. Muito bem. Eu não preciso me preocupar com isso, porque essas barreiras já foram derrubadas. As barreiras foram derrubadas? Ou ainda existem barreiras entre nós? Por que nós não falamos claramente uns com os outros? O que nós sentimos, as nossas angústias, os nossos defeitos, aquilo que alguém fez mal para mim e eu não entendi até agora, mas eu também não falo sobre isso. Por quê? Cristo está em você, você agora é filho de Deus, e por que você não fala? Por que você não fala com o irmão, se o teu irmão também é filho de Deus? Então, porque quando nós quebramos essas barreiras, nós vamos ver a diferença na nossa vida cristã. No mundo espiritual, outra realidade governa o processo de crescimento. É outra realidade, não é, porque fulano é mais velho e ele é mais maduro. Não. Espiritualmente, não, talvez. Mas no mundo espiritual, a realidade governa o processo de crescimento. Aqui o resultado não alcança o nível de um adulto com um simples passar do tempo. Porque passou o tempo e ele espiritualmente é mais espiritual. Tem mais experiência, sim, na vida. Mas no mundo cristão, é o espiritual. No mundo cristão, é a nossa vida sendo delineada e pautada degrau a degrau, subindo para sermos mais conhecedores do nosso Pai Celestial. Nós como filhos, nós temos o privilégio de poder chegar aos braços de Deus e dizer: Pai, eu preciso de Ti agora, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua orientação, do seu direcionamento. Eu posso chegar ao meu Pai, Ele é perfeito, não há nenhuma imperfeição nele. Ele não é um Pai ausente, Ele não é um Pai que bate em nós sem motivo algum, Ele não é o Pai que não demonstra amor. Ele nos abraça, Ele nos chama até Ele. Nós chegamos a Ele através dos seus pés, porque nós entendemos quem é Ele. Mas Ele diz: levanta, eu quero lhe dar um abraço. A palavra de Deus é muito clara nisso. O amor de Deus é algo que nós não entendemos. No Antigo Testamento, a pergunta é condicional as bênçãos de Deus? Você tem que fazer algo para conseguir as bênçãos de Deus? Tanto no Antigo como no Novo Testamento? Não. No Antigo, tudo se fazia esperando a herança ou a promessa. No Novo Testamento, tudo se faz porque a promessa já veio. Portanto, eu não preciso fazer absolutamente nada para receber as bênçãos de Deus. Simplesmente eu devo ser grato a Ele. E aí, sim, Deus olha para nós e diz: meu filho, eu te amo e sempre vou te amar da mesma forma, com a mesma intensidade, mas eu me alegro quando eu vejo você
totalmente entregue a mim, confiando no meu poder, nas minhas mãos, direcionando a sua vida. Quantos de nós entendemos que como filhos podemos chegar a esse Pai tão amoroso? Então, ninguém vai crescer espiritualmente somente porque o tempo passa dentro da igreja. Porque quantos anos eu tenho de cristão? Eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50 anos de crente. Você passou o tempo, mas você entendeu o que é o Evangelho? Você entendeu o que significa ser filho de Deus? Então, é antes o resultado de um esforço deliberado em se manter num contínuo relacionamento com Deus, que é quem opera o crescimento. Tudo está relacionado ao relacionamento que temos com Ele. O nosso crescimento espiritual é a relação que eu tenho com Ele. Não adianta você dizer assim: olha, pela minha vida espiritual, olha, eu estou fraco na fé, olha, você precisa orar. Eu sei que isso é normal para a gente, nós somos tão frágeis, mas não é isso que Deus está nos ensinando. Deus nos ensina através da sua palavra, que se eu chego até Deus, Ele está ali sempre do meu lado. Nós somos revestidos em Cristo, nós estamos perto dEle, Ele está perto de nós, Ele está dentro de nós, nós somos templo do Espírito de Deus. Portanto, nós estamos negligenciando o poder dEle na nossa vida cristã. Por que eu estou tão espiritualmente triste, abatido? Porque eu não tenho um relacionamento com o Pai. O filho não tem relacionamento com o Pai como deveria ter. O Pai está sempre aberto, esperando que o filho chegue e diz: Pai, me ajuda, porque eu sou teu filho. Sem esse esforço, irmãos, que deve ser feito em junção da graça de Deus, porque é pela graça que chegou até nós, as pessoas não conseguirão ver qualquer transformação. Você continua sempre o mesmo, dia após dia, anos após anos, décadas após décadas, sempre a mesma pessoa, difícil de lidar, sem abrir o coração, sem perdoar, sem amar. Que filho de Deus é este? Se Deus nos perdoou de uma forma tão grande e no final das contas nós continuamos do mesmo jeito, com o coração duro, Deus trocou o nosso coração e parece que nós queremos aquele coração duro de volta. É por isso que encontramos tantas pessoas nas igrejas que jamais ultrapassaram a etapa inicial da vida com Cristo. Eu recebi Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Que bênção. A partir daí, tem que haver crescimento, dia após dia. Eu preciso me alegrar cada vez mais na presença de Deus. Eu preciso ter convicção de que Ele é o meu Senhor, o meu Pai, o meu Salvador, o meu provedor, aquele que faz tudo por mim, que cuida de mim, que me corrige, que às vezes em duras penas eu tenho que ultrapassar barreiras difíceis na minha vida, para que eu venha a aprender quem eu sou em Cristo Jesus. Filho de Deus, ruios, eu sou filho de Deus por adoção, mas eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, para a honra e glória do nome dEle, na eternidade. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, a gente confiar no Senhor, mesmo nas tribulações, por mais que elas sejam difíceis em nossas vidas, nós podemos ter a certeza que no outro dia, há um amanhã, que o Senhor nos dá a solução necessária
para sermos regozijados diante da Tua presença, contentes em qualquer circunstância, como nós vimos hoje pela manhã. Ó Deus, perdoa-nos, ajuda-nos, Senhor, a sermos igreja de Cristo, instituída pelo próprio Senhor. O Senhor é que a edifica, nós precisamos apenas reconhecer. Ó Senhor, o Senhor é o cabeça desta igreja, nós somos os membros desta igreja, mas além de o Senhor ser o cabeça desta igreja, o Senhor é o noivo desta igreja. Além de ser um noivo da igreja, o Senhor é o nosso irmão em Cristo, o Senhor, no Senhor mesmo, é nosso irmão mais velho. E se eu tenho o Senhor como irmão mais velho, eu sendo o filho mais novo, eu sou filho de Deus, para todo sempre. É isso que nós te pedimos, Senhor, que venhamos a reconhecer a nossa posição como cristão, como filho de Deus, em nome de Cristo. Amém.